Então, responder, a pergunta, que eu entrei em corpo e alma. A pergunta era a questão do Islã na Sim. Europa. Então, veja. O islamismo. Então, a partir do século XIV, XV, sobretudo do século XV, o homem da Europa começa com a ascensão da burguesia, com o renascimento. Veja, a volta à filosofia, à cultura esplendorosa dos gregos. O homem começa a pensar que ele pode ser pleno sem Deus. Aqui está a desgraça. É o que se chama de humanismo. Botou um humanismo. Mas é humanismo fechado Sem em si, Deus. sem espírito. Corpo e alma, e basta. Atenção. Isso vai evoluir depois no racionalismo. O racionalismo vai dizer, veja, o homem não precisa mais do Deus dos cristãos, do Deus da Bíblia. Existe um Deus, é o Deus da maçonaria. A maçonaria desse tempo. O grande arquiteto, veja, o motor do universo. Deus é o grande relojoeiro dessa natureza que é um relógio. É o deísmo, mas ele para lá, perfeito, e nós para cá. Atenção. Então você já criou, veja, uma Europa na qual o homem é fechado nele mesmo, autossuficiente. Depois do racionalismo, veja, que já não é cristão, porque não existe revelação. Aí vem os frutos veja, do aí vem o ateísmo. É, o ateísmo. Tá certo? Primeiro o ateísmo prático, na prática, depois o ateísmo teórico, que é o que nós temos hoje. Então, a Europa, que nasceu da força do cristianismo, a Europa é como uma árvore que cortou suas raízes. Então, tudo que inspirou a Europa, o conceito de pessoa, de direito da pessoa, que hoje se grita tanto, de que eu sou uma pessoa, os direitos humanos, isso são conceitos que vêm do cristianismo. Sim. Sem o cristianismo, esses conceitos não têm onde se alicerçar, não têm onde se escorar. Então, a Europa é uma árvore que está verde, mas as raízes já foram cortadas. Ela vai murchar. Ela tem vergonha de ser cristã, ela tem raiva do cristianismo, ela fala mal do cristianismo. Né? Veja, ela pariu o fruto maldito do politicamente correto, que é filho bastardo do cristianismo. Aí, resultado, chega o Islã. O Islã está cheio de força. Cheio de força. Porque o Islã não passou pela Revolução Francesa, pelo racionalismo, pela Reforma Protestante, não passou pelo que o cristianismo passou. Então, inclusive, o Islã, veja, é teocêntrico, tá certo? Depois, o seguinte, o cristianismo se fundamenta no amor. O Islã não, a palavra Islã quer dizer submisso. Para o Islã interessa isso, que você seja submisso a Alá sem questionar. Se Alá mandar matar, mate. Se Alá mandar você se matar, se mate. Mandar ter filho, tenha. Casar então, com 4 mulheres. Pronto, mas o fato é que o Islã, veja, a cultura islâmica não passou por tudo isso que nós passamos. Então, eles são teocráticos. Para eles, a religião, para uma boa parte, não é para todos, não quero ser injusto com os... Mas, veja, o ideal do Islã é teocrático, a religião governar a sociedade. Coisa que acabou no cristianismo desde a Revolução Francesa. Desde o século XVIII, os cristãos largaram mão disso. Então, mas o Islã está chegando pela imigração, por tudo, e não se mistura com o Ocidente. Ele não se mistura. E não aceitam o Ocidente. Eles acham o Ocidente depravado, e o cristianismo um fator de depravação. É religião de depravado. Então, eles vão progredir, eles estão crescendo porque chegam, eles estão crescendo porque procriam. Na Europa ninguém procria mais, são países velhos, se cria cachorro, não menino. A Europa está morrendo. Depois a Europa não tem mais força, vigor, porque não crê mais nela mesma, na cultura ocidental. Então a Europa vai morrer. E quem vai se impor é o Islã. E há uma esperança na América, a nossa América Latina. É difícil. Veja, por um lado, tudo o que acontece na Europa, cedo ou tarde, chega na América. Porque a nossa matriz cultural, apesar de toda essa tentativa do politicamente correto, é europeia. A gente está falando uma língua europeia. Nós somos imigrantes portugueses, olha a nossa cor. Aqui tem índio, tem negro, mas tem europeu. E a miscigenação foi feita sob a hegemonia dos europeus, dos portugueses. Então não adianta chorar, é isso. Pois bem, então a nossa matriz cultural é europeia. Não tem jeito. Agora,
O que acontece? A gente tem aqui alguns fenômenos interessantes. É que essa paganização da Europa chega aqui. Está no Supremo Tribunal Federal, está nas nossas universidades, está na elite pensante porque estudou essas coisas. Tá certo? Acha que isso é o máximo. Diferente do povo. O povão não é isso, mas as elites pensantes são os que têm o poder econômico, o poder da comunicação, bom, né, da produção intelectual. Pois bem, mas outro fator. Por um lado, a gente tem uma coisa preocupante. Um fundamentalismo ignorante, né, que quer impor a Bíblia, não é o cristianismo, é o biblismo à sociedade. E o fideísmo que o Papa João Paulo II Sim, porque colocou. o biblismo é pai do fideísmo. Leva ao fideísmo. Isso é um lixo. É um lixo. Isso não é cristianismo. Leva Então, ao fanatismo, esses são os muçulmanos do cristianismo. Esses são xiitas cristãos. A diferença é que os xiitas de lá vêm com o Alcorão e os daqui com a Bíblia debaixo do braço. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas não é nem para a honra nem para a glória do Senhor Jesus. Porque tem a letra, mas não tem o espírito. Tá certo? E gritaria não é espírito, é só histeria mesmo. Então, vamos ver o que vai dar isso. Quer dizer, a gente também está num perigo. A gente está entre o racionalismo que já está avançado na Europa, que já está nas nossas elites, mas não está no nosso povo, mas está chegando e querem implantar nas nossas escolas, o racionalismo europeu, e o xiitismo cristão, fundamentalismo, fanatismo de grupos de seitas cristãs. Veja onde é que a gente está imprensado. Então a gente tem que encontrar um modo de preservar a nossa fé, mas de um modo sadio. É a fé e a razão que o Papa João Paulo II colocou. A fides et ratio. A fides et ratio. Um diálogo entre fé e razão. Porque não foi Deus que deu a fé e o diabo criou a razão. Deus criou o homem racional. Certo. Então, quando fé e razão se abrem de verdade, cada uma no seu, cada uma na sua dimensão, as duas se completam.